Olá, Farmas! Bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Café com a Farma de hoje. Tchim-tchim para você que já tá com a sua xícara de café aí, me ouvindo. No nosso café de hoje, na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre a melatonina. As pessoas têm me feito muitos pedidos de tema para esse café, que é essa conversa que a gente tem toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. E a gente vem aqui, a gente fica meia hora tomando café e batendo um papo sobre indicação de medicamentos, sobre orientação farmacêutica. Então, de alguns cafés para cá, a gente tem abordado vários suplementos, vitaminas, minerais, a pedido de vocês, né? Vocês me mandam a sugestão, vocês colocam nos posts do resumo, vocês colocam no meu direct, na caixinha, e aí a gente traz para cá, porque o nosso intuito aqui é te ajudar a fazer as indicações na farmácia, a melhorar a qualidade das suas indicações, das suas vendas, para aqueles que precisam de bater meta, para aqueles que precisam de agregar vendas, que possa ser feito de uma forma consciente, de uma forma ética e de uma forma que realmente vai ajudar aos pacientes. Então hoje o nosso assunto vai ser a melatonina. Quero saber da onde vocês estão falando comigo, se vocês estão em casa, se vocês já estão no trabalho, se alguém já usou aqui alguma das coisas que a gente já conversou no Café com a Farma, já ajudou de alguma forma na sua indicação aí na farmácia. Manda para mim em sua cidade também, para eu saber de onde é que você está assistindo a esse café. Conta para mim. Um cafezinho não pode faltar de manhã, né? Tava com muita dificuldade porque eu comecei a fazer uma dieta aí, né? Um novo plano alimentar, e na minha dieta o meu café é sem açúcar, com adoçante. Não me adaptei, não me adaptei. Estou tomando café com açúcar. O resto eu faço direitinho, mas o café é com açúcar. A Gérria tá aí, a Gérria eu conheço, minha aluna da LFP, lá de Mossoró. A Jailton de Sobral, Ceará, tem uma aluna daí, a Sheila. O Haroldo tá aí, hein, Haroldo? Tudo jóia? Da Bahia, também já é aluno do OFP. Rodrigo, lá do Ceará. Que bacana, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? A Carla tá falando que tá lá da Bahia, que já ajudou muito. Tem um vizinho aqui, a Laílson Garcia de Piúma, meu vizinho aqui. Eu tô no Espírito Santo também, sou de Guarapari. Renata, tá da onde, Renata? Já passou. Paraná, Pernambuco. A Ana Cláudia tá aqui, aluna do LFP, que legal. Bom, gente, muito bom estar com vocês aqui nesse café de hoje. Já quero até avisar, se hoje alguém quiser tirar alguma dúvida ao vivo, eu vou deixar mais pro finalzinho, vou abrir aqui, é só vocês pedirem para participar que eu libero, tá? Mais pro final eu vou deixar, caso alguém queira fazer essa participação, caso alguém queira fazer alguma pergunta ao vivo aqui, conversar comigo, como se a gente estivesse mesmo tomando um café juntos, tá bem? Nós vamos falar sobre a melatonina hoje. Então, olha só. A melatonina é um hormônio que é produzido pelo nosso sistema nervoso, naturalmente. Então, assim, já tem mais ou menos uns 5 anos que a melatonina começou a ser liberada como um suplemento aqui no Brasil, né? Já era utilizada lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil começou com prescrição médica, então hoje a gente já tem as doses que são como suplemento. Mas assim, pra gente entender como que ela funciona, eu acho muito importante a gente entender como é que ela é produzida. Então ela é produzida lá no nosso sistema nervoso, através da nossa glândula pineal. Qual é o grande lance dessa glândula pineal nossa? Ela tem uma conexão direta com a retina, com os nossos olhos, né? Então, a glândula pineal, a melatonina, ela vai ser produzida, tem tudo a ver com a questão do escuro, tem tudo a ver com a ausência de luz. Porque para a melatonina ser produzida, a nossa retina não pode estar captando luz. Se a gente pensar em termos de ancestralidade, né, e tudo mais, a gente vai entender que antigamente, o ser humano, bem antigamente, a gente não tinha nem energia, a gente não tinha luz artificial. Então era assim, enquanto tinha a luz do sol, a gente estava acordado. Acabava a luz do sol, as pessoas dormiam, né? Porque era um mecanismo muito natural.
olha que interessante, a retina capta a luz do sol e isso é fundamental para quando a gente consome triptofano, que é um aminoácido, ele seja convertido na serotonina. Então, a serotonina, para ela ser produzida no nosso corpo, você precisa primeiro comer alimentos que tenham triptofano e segundo, você precisa de estar captando luz solar. Não que o sol tenha uma ação direta na produção, tipo a vitamina D, não é isso. Mas é porque o organismo entende, de acordo com o nosso ciclo circadiano, né? O nosso corpo entende que se a retina está captando luz solar, o triptofano está sendo convertido em serotonina. Agora, na ausência da luz solar, vai ser convertido em melatonina. Então, a melatonina, a gente fala que ela é o hormônio do sono, por quê? Porque para ela ser produzida, liberada pela glândula pineal, é necessária a ausência de luz. E a gente não pode levar ao pé da letra, né? Porque não é só luz solar nesse caso. Nesse caso, a luz artificial também conta, e conta muito. Porque hoje a gente tem muitas pessoas com sono prejudicado, exatamente pela exposição à televisão, celular, a muita luz. E a luz atrapalha a nossa liberação da melatonina natural. Em princípio, a gente tem que a melatonina, ela é um hormônio que ajuda a gente a pegar no sono e a manter o nosso sono. A gente até um sono reparador. A princípio é isso. Mas depois que a melatonina começou a ser utilizada na forma de suplementação, outros estudos foram feitos. E já se sabe que ela tem outras ações muito importantes no corpo. Por exemplo, ela tem uma ação que a gente fala que é neuroprotetora. Por que neuroprotetora? Porque ela tem ação antioxidante, porém no sistema nervoso. Então, já tem estudos mostrando a proteção contra doenças neurodegenerativas cerebrais, por exemplo, Alzheimer. É muito benéfico o uso de melatonina para aqueles pacientes que estão no início do Alzheimer ou pessoas que têm histórico familiar, né? Tipo, parentes próximos que desenvolveram Alzheimer, então a pessoa já começar a fazer essa suplementação mais jovem, antes de ter qualquer indício de que possa ter Alzheimer. Por quê? Porque a melatonina, ela tem esse efeito neuroprotetor, ela é antioxidante, porém especificamente lá no sistema nervoso, lá no cérebro, por isso ela tem essa ação neuroprotetora. A gente já tem estudos mostrando que ela atua no sistema imune, então ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico de uma forma geral, não só no cérebro. A gente já tem estudos, existe um estudo comparativo da melatonina com o ibuprofeno, mostrando que a melatonina exerce efeito anti-inflamatório, e a gente já tem estudos mostrando que a melatonina ajuda no ganho de massa muscular para as pessoas que praticam atividade física. Então, olha só, em 5 anos de liberação geral da melatonina, olha o tanto de estudos que já tem comprovando que a melatonina ela é muito além de uma substância que ajuda a dormir. Ela pode ser utilizada com várias finalidades. A principal é a regulação do sono. Nós vamos focar, obviamente, na regulação do sono. Vou falar para vocês quando você pode indicar, para quem que você pode indicar, a dose que você pode indicar, por quanto tempo que você pode indicar. Nós vamos abordar isso, então, nesse café. Quem gosta de anotar, já anota. Mas vocês já sabem, né? Tem o café agora às 8 e daqui a pouco a gente libera o resumo dessa live para vocês poderem salvar e ter aí no Instagram, caso vocês precisem de utilizar alguma informação importante que foi dada aqui em relação à melatonina, tá certo? Então, olha só. Eu falo para os meus alunos lá no UFP, eu sempre faço aulas ao vivo, onde eu abordo a importância do nosso ciclo circadiano ou ritmo circadiano. Para quem nunca ouviu falar, o que significa isso? Significa que a gente tem um relógio biológico, né? O nosso organismo sabe quando tá de dia e quando tá de noite. Aquele lance que a gente fala assim, mas o meu corpo não sabe que horas são. Sabe, existe um ciclo
algo que se repete, né? Acontece de noite, é de dia, é de tarde. Então, é como se fosse um relógio biológico e o nosso corpo sabe a hora certa de produzir determinadas coisas. Por que eu ensino isso dentro do OFP? Por que nas minhas aulas ao vivo eu abordo isso? Porque o nosso relógio biológico está completamente relacionado, por exemplo, com o melhor horário de tomar os medicamentos. Então, tem medicamentos que é melhor a gente tomar de manhã. Tem medicamentos que é melhor a gente tomar de noite. Tem medicamentos que dependem do alimento, né? Então, tipo, a gente precisa entender sobre esse ritmo circadiano ou ciclo circadiano. Em relação à melatonina, funciona assim. A luz solar vai deixando de incidir por volta das 17, 18 horas. E aí, depois de mais ou menos umas 3 horas sem luz solar, o nosso organismo começa a produzir a melatonina. Quanto menos a gente estiver exposto à luz, energia, a luz artificial, celular, televisão, mais melatonina a gente vai conseguir produzir. Para que a gente produz melatonina? Para a gente sentir sono. Gente, só cansaço não é suficiente para você dormir, não. É muito normal pessoas que falam assim, cara, eu trabalho tanto, eu fico com o corpo exausto, mas eu deito e não durmo, né? Então, só o cansaço do dia a dia, só aquele monte de coisa que você faz, o cansaço mental, físico, só isso não é o suficiente para a gente sentir sono. A gente precisa de produzir as substâncias adequadas para isso, né? E uma dessas substâncias é a melatonina. Então, ela vai ser produzida na ausência de luz. Daí você já vê o quanto é importante a higiene do sono, que tanto se fala hoje. O que é a higiene do sono? Vai chegando a hora de você dormir, que você precisa dormir, larga a televisão, larga o celular, vai fazer algo mais relaxante, deixa o seu corpo repousar, prepara o seu corpo para ele dormir, né? Isso é muito importante, essa questão da higiene do sono, tá? Existem substâncias que ajudam? Sim, por exemplo, o magnésio. Nós já falamos em um café sobre o magnésio. O magnésio ativa a produção de melatonina lá na glândula pineal. Ele ativa a pineal para produzir a melatonina. Então, ter uma suplementação com magnésio pode ajudar muito, né? Mas o grande lance aqui que eu quero falar com vocês é assim. Quando a pessoa é plantonista, por exemplo, trabalha de madrugada para dormir de dia, quando é vigia noturno, quando a pessoa tem um trabalho onde ela muda o ciclo circadiano, ela vai se beneficiar demais da melatonina. Porque se ela precisar de dormir de dia, por exemplo, ela toma melatonina e, no máximo, em 1h30, ela vai conseguir dormir. Entende? Então, vai ajudar a regular um novo ciclo circadiano, caso ela tenha esse tipo de vida, ela precise trabalhar dessa forma, né? E uma outra coisa que é importante é o seguinte, quando uma pessoa toma remédio para dormir, e quando eu falo remédio, não tô falando da melatonina não, melatonina é suplemento. Quando a pessoa toma, por exemplo, Rivotril, quando a pessoa toma Zolpidem, qualquer outra coisa, né, para dormir, esses medicamentos, eles são produzidos com um objetivo específico. Por exemplo, alguns desses, exemplo, o clonazepam, que é o Rivotril, ele é para a pessoa que tem dificuldade de pegar no sono. Então, aquela parte inicial do sono. Existem medicamentos, por exemplo, o diazepam, que já ajuda a manter o sono. Porque tem gente que consegue dormir, mas no meio da noite acorda e não dorme mais. Tem gente que consegue dormir e fica acordando, tipo de hora em hora, né? E essas pessoas que não conseguem dormir, pelo menos por 6 horas direto, elas não entram nas fases importantes do sono. O sono, ele não é de um jeito só da hora que você adormece até a hora que você acorda. Ele vai passar por vários níveis de profundidade. Então, vai ter a hora do sono que você vai sonhar. Vai ter a hora do sono que você não sonha, que você só entra em um estado de repouso profundo. E, inclusive, o seu organismo relaxa em determinadas funções. E aí, o que vai acontecer? Se a gente dorme e não passa por essas fases do sono, quando a gente acorda exausto, a gente acorda com dor no corpo, a gente acorda irritado, a gente acorda nervoso.
E aí a melatonina é extremamente interessante, por quê? Porque ela vai ajudar a dormir, ela vai ajudar a pessoa a manter esse sono e passar pelos ciclos. Quando ela toma Rivotril, quando ela toma diazepam, quando ela toma zolpidem, ela não passa por todos esses ciclos. Por quê? Porque o medicamento, ele desliga o cérebro. Ele vai lá nos canais de GABA e dá uma desligada no cérebro. Então a pessoa adormece, a pessoa dorme, a pessoa desmaia, mas não é um sono reparador. Tanto é que a maioria dessas pessoas tem outras dificuldades ao longo do dia. Tem gente que fica com uma ressaca brava do remédio, fica sonolento, fica com o corpo ruim, dolorido, desenvolve outros problemas, entende? Por quê? Porque não consegue entrar nas fases do sono que a gente tem que passar. A melhor coisa que tem é não precisar de tomar esse tipo de medicamento, sabe? Ou, quando tomar, que seja temporário. Que a pessoa já comece a tomar um Rivotril sabendo que ela está passando por uma fase de dificuldade de dormir. Mas que isso seja trabalhado nela para que essa fase passe e ela não dependa do medicamento, né? Que a pessoa seja educada a entender que o medicamento é por um tempo. Porque tem gente que já fica assim, qualquer coisa eu tomo um Rivotril e durmo. Entende? Então isso é prejudicial, por quê? Porque o sono não é um sono completo como precisa ser. Uma pessoa que não dorme bem, ela começa a desenvolver outros problemas. Depressão, ansiedade, estresse, dificuldade para perda de peso, caso ela seja obesa, inflamações crônicas pelo corpo, em determinadas áreas do corpo. O sono é muito importante. E por que a melatonina ajuda tanto? Porque a melatonina ajuda a pessoa a dormir, ajuda a ter um sono reparador e a pessoa passa por todos os ciclos do sono. Não é igual dopar com um medicamento, entendeu? A pessoa vai tomar a melatonina e ela vai passar por essas fases do sono. Por isso é que é muito importante, ok? Acho que eu já convenci todos vocês sobre a importância, sobre os benefícios da melatonina. Bora falar então para quem que ela é indicada, para quem que ela não é e as doses, ok? Bom, então, para quem que a melatonina é indicada? Obviamente, para qualquer pessoa, adulto, vou falar sobre as crianças e a melatonina também, mas para qualquer adulto que tenha dificuldade de dormir de uma forma geral. A pessoa que tem dificuldade para pegar no sono, a pessoa que acorda de madrugada, a pessoa que tem um sono picado. Essas pessoas, em geral, a melatonina está indicada para essas pessoas. Ponto. Outras pessoas que devem tomar, que vão se beneficiar muito. As pessoas que trabalham como plantonistas. Que trocam a noite pelo dia, né? Que trocam a noite pelo dia por causa de trabalho. Essas pessoas vão se beneficiar demais. Para essas pessoas, quando é o horário melhor para tomar? Por exemplo, tem um colega que falou aí que trabalha de madrugada, né? O Jailton. O Jailton trabalha de madrugada. Qual o melhor horário para tomar? Então, vamos imaginar que o Jailton trabalha a madrugada toda e o Jailton vai chegar em casa às 6 horas da manhã. Então, o que o Jailton vai fazer? Depende do horário que ele vai poder deitar para descansar. Vamos supor que ele só vai poder deitar para descansar. Ele chega às 6, ele só vai poder dormir, sei lá, 10 horas da manhã, porque ele tem outros afazeres quando ele chega em casa. Então, qual é o melhor horário? Pelo menos 1h30 antes da hora que você for deitar. Vamos supor, Jailton, que você vai chegar em casa às 6 horas e você só vai tomar um banho, comer alguma coisa e vai dormir. Então, seja lá no trabalho, você já pode tomar. E aí você vai chegar em casa, até que você chegue em casa, toma um banho, come alguma coisa e deita, aí a melatonina já começou a agir, porque ela leva cerca de 90 minutos, cerca de 1h30. Então, é mais ou menos isso, é 1h30 antes da hora que você vai dormir. Para você que chega em casa de manhã e vai ter que dormir nesse horário, ou de tarde, né, enfim. Esse é o melhor horário, tá? Em relação às pessoas que não trabalham de madrugada, que têm dificuldade de pegar no sono ou de ter um sono reparador, o melhor horário para tomar é
por volta de... também depende da hora de dormir, tá? Vamos considerar que a pessoa vai dormir 10 horas da noite. Ela deve tomar por volta de 8h30. É sempre 1h30 antes da hora de deitar para dormir, entende? Porque aí você deita antes um pouquinho e tal, e aí você não vai ter tanta dificuldade para poder pegar no sono, tá bom? Eu tô vendo as perguntas que vocês estão fazendo, vou falar dessas interações aí, beleza? Fiquem tranquilos. Mas quem vai se beneficiar? Idosos vão se beneficiar da melatonina. Por que que os idosos vão se beneficiar da melatonina? Porque a nossa natureza é assim. Quando a gente é criança, bebês e crianças produzem muita melatonina. Muita. Na medida em que a gente vai envelhecendo, essa produção diminui. Por isso que um bebê dorme tantas horas. E nós, adultos, muitos de nós, a gente se satisfaz com 6 horas de sono, com 5 horas de sono, né? Às vezes com 7, às vezes com 10. É de cada um, não tem não tem um horário específico, tá? Mas, via de regra, a gente se beneficia muito, a gente vai perdendo muito essa capacidade de produzir a melatonina ao longo da vida. Por isso que eu falei assim, gente, eu tô falando da suplementação para adultos. Porque na idade adulta, a partir dos 20 anos, 20 e poucos anos, a gente passa a produzir menos melatonina. Entenderam? Quando a gente chega a 50 anos de idade, por exemplo, 60 anos de idade, a gente já tem uma produção ainda bem menor. Então, essas pessoas mais velhas se beneficiam muito, mesmo que elas não tenham dificuldade de dormir. Eu não tenho dificuldade para pegar no sono. Às vezes elas não têm dificuldade para pegar no sono, mas o sono não é tão reparador assim. E aí a melatonina pode ajudar. Sabe quando você deita para dormir? Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Você deita para dormir e aí você acorda no outro dia, mas você não acorda legal. Você acorda mal-humorado, você acorda com o corpo ruim. Isso significa que seu sono não foi reparador. A melatonina vai ajudar para você, né? Se você passa por isso, tá bem? E aquelas pessoas, como eu falei, que tem na família algum histórico de doença neurodegenerativa, como Alzheimer, para poder se beneficiar como uma forma de prevenção, de ter uma neuroproteção cerebral. Beleza? Então essas são as pessoas para quem você pode indicar. Vamos responder alguma dessas perguntas aqui, para eu poder partir para a parte da conclusão. Bom, interações medicamentosas. Aqui, ó, eu tenho a Bruninha perguntando se pode tomar melatonina, mas pode intercalar melatonina mais Ciacalme, por exemplo. Olha só, Ciacalme é um medicamento fitoterápico, salvo engano, à base de passiflora. A forma de atuação é diferente, né? A passiflora, a valeriana, são fitoterápicos que vão ajudar no relaxamento, em melhorar a questão da ansiedade, em dar uma desligada no cérebro, mas não tem a ver com a questão do sono em si. Eles podem dar sono, mas não quer dizer que eles sejam medicamentos que vão fazer esse trabalho que a melatonina faz. Então, eles podem ser utilizados juntos, tá bem? Não é intercalar, né? Tipo assim, a pessoa toma o Ciacalme para a melatonina. Ou toma né? Não é isso. Eles podem ser tomados juntos, não tem problema. Desde que você respeite esse negócio que eu tô falando assim, a melatonina, para ela ser melhor aproveitada, ela precisa de ser tomada 1h30 antes da pessoa ir deitar, né? Então, pode ser utilizado junto. Outra pergunta aqui, ó, sobre interação. Quem tomar Zolpidem pode fazer uso da melatonina? Pode. Quem tomar Zolpidem pode. Quem tomar Rivotril pode. Não tem problema, porque a forma de atuação é diferente. O mecanismo de funcionamento, de ação, é totalmente diferente, tá certo? O Zolpidem desliga a pessoa, desliga real mesmo. O clonazepam também. Mas ainda pode ser, no caso do clonazepam, que no meio da noite a pessoa ainda acorde. Ou ela vai tomar o Zolpidem, ela vai tomar o clonazepam, ela não vai ter o sono completo, reparador. E a melatonina pode ajudar nisso, tá? A pergunta da Maria aqui é interessante. A melatonina é MIP? Então, a melatonina no Brasil, ela não é medicamento, ela é suplemento, né? MIP a gente fala, medicamento isento de prescrição médica ou odontológica, enfim. Ela não é medicamento no Brasil, ela é suplemento alimentar no Brasil.
até determinada dose. Então, por exemplo, quando você vai ver na farmácia, você vai ver que a dose que você tem lá é tipo 0,2, 0,210, 0,250. É uma dose muito baixinha. O nosso corpo produz cerca de 5 miligramas por dia, né? Uma pessoa que produz normalmente é em torno de 5 miligramas. Então, tipo, 0,2 é muito, muito, muito pouquinho. Mas, gente, para a maioria dos pacientes é o suficiente para ajudar nesse processo do sono ser reparador. O que eu recomendo para vocês? Quando vocês forem indicar, até 1 miligrama a gente pode indicar. Acima disso, passa a ser... Eu não tenho certeza a dose exata que passa a ser de prescrição médica, tá? Mas, salvo engano, 5 miligramas, 10 miligramas são de prescrição médica, a gente não pode. Mas, por exemplo, se você vai vender esse que tem na farmácia, de 0,2 para um adulto, é interessante que você oriente ele a tomar 1 miligrama. Então, 0,2 ele vai poder tomar 5 comprimidos de uma vez, né? Normalmente é pela via sublingual. Alguns são comprimidos normais, pode engolir, não tem problema, tá bem? Agora, para quem você não deve indicar a melatonina? E detalhe em relação à dose. Você vai conversar com o seu paciente para você entender qual é a situação dele. Porque tem gente que toma 0,2 e beleza. Tem gente que toma 0,4, 2 comprimidos, beleza. Tem gente que toma 0,6, tá ótimo. E tem gente que quando toma 0,6, que são 3 comprimidos, acorda no outro dia sonolento, queria poder dormir mais. Então, tipo, você tem que ajustar. O que eu digo é, você pode chegar no máximo a 1 miligrama, que seriam 5 desses de 0,2. E você vai isso de acordo com a situação do paciente. Por exemplo, no meu caso, Sara, quanto que eu tomo? Eu tomo 3, que é da 0,6. Eu durmo bem. Se meus filhos acordarem de madrugada chorando, precisando de mim, eu consigo despertar. Eu acordo, eu fico tranquila, eu fico bem em relação ao meu corpo. Então, pra mim, essa dose é o suficiente. Se eu tomar 0,2, não me ajuda muito. E quando eu tomo mais que isso, eu comecei tomando 5. Eu sentia que eu capotava. E aí eu tinha medo de tomar e de madrugada o Matheus acordar, por exemplo, e eu não conseguia escutar. Entendeu? Aconteceu uma vez de eu tomando 5, de eu estar dormindo, e chegarem os dois na beira da minha cama, o Estevão e o Matheus, e o Estevão falou assim, mãe, o Matheus tá chorando, você não ouviu. Aí eu comecei a ficar assustada, porque eu tava dormindo muito profundamente. Então eu peguei e fui diminuindo. Essa dose pra mim, 3 comprimidos de 0,2 pra mim foram o suficiente. Entende? Então depende muito da situação da pessoa, tá bom? Pra você poder fazer essa indicação. Infelizmente, na maioria dos casos, quando a gente vai indicar, é analisar caso a caso. Você não pode sair padronizando todo mundo, colocando todo mundo numa caixinha, porque não é assim que funciona, tá bem? Agora, para quem que você não deve indicar a melatonina? Para pessoas que usam anticoagulantes, tipo varfarina, clopidogrel, o AS Protect, né, o AS. Por quê? Porque a melatonina, dependendo, à medida que você vai aumentando a dose, ela pode ter esse efeito anticoagulante. Então, esses pacientes, antes deles tomarem, eles precisam de consultar um médico. O médico precisa de autorizar, o médico que acompanha eles, né, nesse processo, não é qualquer médico também. Um médico que sabe o que ele toma, por que ele toma, por que foi prescrito, a dose, né, para poder fazer essa indicação. Então, esses pacientes que tomam anticoagulante, a gente não deve fazer essa indicação desse medicamento, tá? Sara, mas eu tomo, eu tomo isso e tomo melatonina e tá tudo bem, beleza, mas não indique para outra pessoa, porque pode haver uma interação e isso pode, tá? Não quer dizer que vai, pode trazer algum problema, ok? Para criança, você não vai indicar melatonina. Sara, criança pode tomar melatonina? Sim, no sentido assim, ó. Se a criança tomar melatonina, isso não vai causar um mal para a saúde dela. Isso não vai envenenar ela, intoxicar ela, matar ela. Não, entende? Então, poder tomar, nesse sentido, pode. Só que qual é o lance? A criança produz muita melatonina. Quando a criança tem dificuldade de dormir, não é por falta de melatonina.
E essa é que é a grande questão. Criança, bebês, por exemplo, têm dificuldade de dormir porque eles estão ajustando o relógio biológico deles. Outros têm dificuldade de dormir porque demoram muito a se adaptar. Tem crianças que levam 1 ano, talvez 2, para conseguir dormir. E tem crianças que ficam com dificuldade mesmo. Agora, existe uma diferença quando é uma criança que tem algum problema constatado, algum problema em nível de sistema nervoso central. Por exemplo, crianças que têm transtorno do espectro autista podem e que têm dificuldade de dormir. Essas crianças podem se beneficiar do uso da melatonina. Porém, é muito importante que seja avaliado pelo pediatra. Entende? Não adianta você ficar tacando melatonina na criança, porque ela tem melatonina. Via de regra, ela tem muita. Então, não adianta você ficar colocando. Não vale a pena, entende? Agora, se é uma criança que tem, por exemplo, a criança que é epilética e que tem dificuldade de dormir, a criança que tem TDAH e que tem dificuldade de dormir, normalmente essas crianças se beneficiam do uso da melatonina. Mas a regra geral é não usar melatonina em criança pequena, ok? Deixa eu ver aqui. Faço uso de AS devido a cirurgias cardiovasculares. Nesse caso, posso fazer. Nesse caso, aí no seu caso, é muito importante que você veja com o seu médico, no seu caso, se você pode usar. Normalmente, quando é AS, não tem problema. Mas se for uma varfarina, por exemplo, se for um clopidogrel, aí a gente tem que ter mais cuidado, tá? Já vi médicos receitarem para crianças autistas. É isso que eu acabei de falar, entendeu? Tipo, quando a criança tem transtorno do espectro autista, é diferente, porque ela tem um problema constatado. Então, nela pode ser útil essa utilização, tá bom? Pessoal, a live vai ficar salva, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Acho que não. Acho que eu falei tudo que eu me programei para falar com vocês nesse café. São 8h30, tá vendo? Ó, 30 minutos na risca. Quero saber o seguinte. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida ao vivo aqui? Para eu abrir deixar você, pedir para participar e eu deixar vocês participarem aqui. Alguém quer falar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa Senhora! Tem muita gente, e agora? Vou falar 1, 2, 3 e já. E vou... Deixa eu ver. Ó, tirei da câmera aqui o que tava. Vamos ver aqui. Vamos ver se a pessoa tá aqui ainda. Comigo mesmo. Vamos ver. Eu botei aceitar. Vamos ver. Foi? Será que eu vou saber fazer isso, gente? Vamos ver a outra. Bom dia, querido. Tá frio pra você estar assim, meu amor? Pode, vamos ver. Vamos ver aqui. Peraí. Ei, bom dia! Oi, bom dia! Tudo bem? Ai, tô aqui com a cara inchadinha ainda. Enfim. Manda aí. Oi, cara. Não, a questão do Alzheimer que tu comentou. Quem tem histórico de Alzheimer. Eu queria ver, tipo assim, eu não tenho todos os dias dificuldade para dormir. Daí, de vez em quando, eu tomo melatonina. Mas daí, como uma forma de prevenção, como é que eu poderia fazer, assim? Então, vou falar de uma forma geral, tá? Para você, mas também para você poder indicar lá na farmácia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem esse histórico, uma pessoa tem alguém na família que tem Alzheimer, mesmo que você não tenha nenhum indício, mesmo que você não tenha uma dificuldade de dormir, vale a pena você começar fazendo uso dessa dose menorzinha, de 0,2. E não tem tempo determinado, entendeu? Você pode usar isso sempre. Você vai comprar um frasco você vê lá na farmácia, vem muito comprimido. Então, um daqueles para você que não tem dificuldade de dormir, você pode usar sempre. Se você perceber um dia que você está mais agitada, que você não está conseguindo, que você acha que você pode ter dificuldade, você aumenta um pouquinho a dose. Entendeu? Tá, entendi. Mas não tem problema tomar todos os dias, então? Não tem problema. Em relação ao tempo, pode ser tomado sempre. Não atrapalha o seu corpo produzir naturalmente a melatonina, entendeu? Não causa vírus, né? Não atrapalha de jeito, entendeu? Sim, não, porque eu tenho muito esquecimento já. E tenho histórico na família, tudo. Então, tu comentou, eu achei bem interessante. Tá. Isso aí. Tá bom, obrigada. De nada.
Então é isso, pessoal. Ó, por hoje, nós vamos encerrar nosso café. Eu espero vocês na segunda-feira. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado, tá bem? Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo, bom dia. Tchau. Até.